Olá, muito boa tarde, um sábado abençoado para você. Vem, vamos conversar sobre um assunto que é geral. Todo mundo quer emagrecer com saúde, então eu convido você a acompanhar essa live. Vou receber daqui a pouquinho o nutricionista Leonardo Galdarte, que vai dar dicas sensacionais sobre emagrecimento. Então, se você quer emagrecer com saúde, né? Se você quer saber mais sobre dicas, dietas, aquilo que a gente já tentou há tanto tempo e nunca dá certo, então esse é o momento. Convide mais pessoas para acompanhar essa live. Vamos conversar sobre emagrecimento. Né? Quem afinal não quer emagrecer com saúde, ter mais disposição, mais imunidade, mais autoestima, não é mesmo? Então, vem comigo, acompanhe esse bate-papo que vai ser sensacional, sensacional. Já separe aí também o seu papel, a sua canetinha, para anotar tudinho, 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 que com certeza vai valer muito a pena. E olha, gente, essa live foi relâmpago, foi uma live assim que eu decidi fazer em cima da hora e o meu convidado aceitou de primeira. Então, pensa. Vamos convidá-lo aqui agorinha. Olá, meu amigo. Vamos ver. Já aceitei aqui, Léo. Ver se vai permitir. Opa, Fala, opa, Carol. Tudo bom? chegou. Prazer estar Eba! Tudo bem, Carol? Aí! Como você tá? Tô bem, você? Que Eu também. honra! Quanto tempo que a gente não se vê? Pois é, né? Só assim pela internet. Verdade. Mas eu O acompanho áudio seu tá bom, canal. Léo? Pelo seu canal eu te vejo sempre. Ah, que bom. Ah, O áudio tá bom? Tá tá ótimo. bacana? O Aham, seu também tá legal. maravilha. Então, para começar, gente, esse é o Léo. Ele vai explicar daqui a pouquinho, né? Quem é o Léo afinal? Por que que você decidiu fazer nutrição? Mas antes eu quero começar então abrindo que a gente já se conhece desde pequeno aqui em Brasília, Verdade. né, Léo? Nossos Verdade. pais já se conheciam desde quando nós éramos pequenos, então a gente praticamente cresceu juntos aqui na capital federal. E agora, né, apesar dessas distâncias, né, de cada um seguir um pouco do seu caminho, a gente mantém sempre o contato, né, pelas redes sociais. E estou muito feliz de receber você aqui nessa live positiva Ô, Carol, sobre também. emagrecimento. Olha, eu tô até surpreso, de verdade. Eu achava que eu nunca ia participar desse canal, mas que legal. Fiquei muito feliz pelo convite. Tudo tem a sua primeira vez, tá vendo? Olha Verdade. que bacana. Léo, então se apresente, conte um pouquinho de você e por que que você decidiu, né, seguir por essa área da nutrição. Maravilha. Eu sou Leonardo Galdarte, nutricionista ortomolecular. Eu me formei no CEUB. E eu já trabalho há 10 anos no meio clínico, atendendo pacientes com objetivo de emagrecimento, vida saudável. Atendo muitos atletas também que querem performar um pouquinho mais. E também gosto de atender pessoas com alguns distúrbios nutricionais, como diabetes, pressão alta, hipotiroidismo e hipertensão. Algumas pessoas também com intolerância alimentar. A gente trabalha muito com pessoas com alergia ou com algum problema intestinal pontual, como até mesmo inchaço abdominal, não está satisfeito. Então, o tratamento é muito individualizado, personalizado para cada caso. E durante todo esse meu percurso, eu descobri que muitos pacientes buscam emagrecimento, mas muitas vezes eles estão com o corpo inflamado, com a barriguinha um pouquinho mais para frente, e eles acham que precisa emagrecer, somente emagrecer. Mas não é isso, gente. Muitas vezes a gente precisa, na verdade, é cuidar mesmo da nossa alimentação, da nossa rotina, porque nem toda doença, nem todo inchaço na nossa barriga é uma gordurinha. Muitas vezes é um processo de inflamação, você vai retendo líquido, você vai ficando inchado.
Isso tudo não se resolve cortando alimentos. Se resolve balanceando a alimentação, comendo mais proteínas. Então a gente vê isso muito na clínica, né? O pessoal não dá valor para as proteínas. Muitas vezes quer Uhum. tirar da dieta para deixar ela mais leve. Só que muitas vezes não é o caminho. Interessante. Então, eu tô aqui, falando aqui já demais. Até passei da Nossa, que minha isso aí, introdução. tranquilo. Ótimo. Interessante você falar isso, Léo, porque quando eu pensei nesse assunto, né, do emagrecimento saudável, é porque a gente hoje em dia tem o Google à nossa disposição. Então, as primeiras vezes, o primeiro passo que a pessoa faz é assim, preciso emagrecer. Tá, deixa eu ver aqui qual é a dieta que eu sigo, né? Qual é a sua opinião, então, sobre essas dietas da moda, dietas radicais, né? Às vezes, eu já tive amigas que fizeram a dieta radical de comer só ovo, fizeram alguma dieta, assim, que ficava, às vezes, né? Às vezes tem essa questão também agora do jejum intermitente, né? Como é que você vê essa questão das dietas? Muito bem. Então, dieta é muito, muito mais do que você fazer apenas boas escolhas alimentares. Então, você fazer um cardápio todo fit, com várias receitas funcionais, bem feitas, com farinha de amêndoa, farinha de arroz, e você tirar a gordura da dieta, adicionar proteínas de qualidade. Muito mais que isso, é importante você traçar estratégias. Saber quanto que você performa por dia, se você é uma pessoa que é sedentária, se é uma pessoa que faz atividade física, se você está com algum problema metabólico, poderia ser uma insulina mais alta, uma glicose mais alta. Isso tudo vai interferir na quantidade de carboidrato que vai na sua dieta. Porém, se você não é uma pessoa com problemas hormonais e que faz atividade física, você tem que pensar que você precisa comer para você performar cada vez mais. Então você vai precisar comer cada vez mais nutrientes para que o seu treino possa evoluir com a mesma constância que você quer. Então, para isso, você tem que saber como colocar todos esses alimentos na dieta. Senão você acaba ganhando peso também. E não é o objetivo, é Uhum, só performar mais. Então, a gente tem que lembrar que alimento é energia. E quanto mais energia você come, mais você consegue gastar no treino. Então, o atleta profissional, ele quer performar 100%. Ele quer poder dar o pulo mais alto no jogo de vôlei até o último segundo de jogo. Então, para isso, ele vai ter que comer bastante. Só que uma pessoa que treina e que treina por lazer, pela diversão, não está acostumada a dar o seu máximo no treino, ela também vai precisar de uma dieta potente. Só que muitas vezes bem menos potente que a de um atleta. Porém, ela precisa se superar também na alimentação. Não é só lazer, no caso. Você querer transformar tudo em lazer. Vou comer uma fruta, vou comer um sanduíche natural. Muitas vezes você tem que comer o que o seu corpo está pedindo. Isso que vai te fazer performar mais e você conseguir ter mais resultados. Então, no caso, a dieta do jejum intermitente é uma dieta excelente. Mas para quem a gente poderia passar essa dieta? Uma pessoa que é saudável, que não passa por nenhum problema inflamatório e que já tem o esporte como lazer. Treina há muito tempo, já sabe seus limites no treino, não precisa fazer um pré-treino muito, muito potente para saber o tanto que vai performar no treino. Porém, uma pessoa que está começando a fazer atividade física agora, ainda não sabe quanto de energia gasta no treino, ainda não sabe como que é o seu processo de emagrecimento, se é rápido, se é demorado. Muitas vezes, iniciar com jejum, a gente pode estar queimando ferramentas antes da hora. O jejum ele vai entrar em alguns momentos, porém não pode ser o seu método principal de emagrecimento. uhum. Porque, Carol, o que acontece? A gente vive num mundo que a gente tem muitos restaurantes, muitas comidas gostosas. Então, se a pessoa passa a semana inteira fazendo jejum e chega no final de semana e resolve comer aquela torta maravilhosa, comer uma pizza, comer um sanduíche, comer um sushi e passar num rodízio de sushi, né, e comer bastante, o que vai acontecer? Ela não vai ter nutriente no corpo dela para aceitar essa alimentação da melhor forma possível. O metabolismo dela vai estar lento, vai estar com falta de nutrientes. Então, o jejum intermitente é para pessoas como um vegetariano verdadeiro, Uhum. que estão acostumados a uma demanda menor de energia.
que vão comer uma cenoura, vão comer uma salada, e vão falar, olha, tô ótimo, tô bem, tô leve, tô saudável. Mas para pessoas que gostam de comer grandes volumes calóricos, o jejum intermitente não vai ser uma saída boa, porque ele não trabalha o metabolismo. O que trabalha o metabolismo, Carol, é você comer comidas que o seu metabolismo está pedindo. E comer na hora certa, na medida certa. E dessa forma ele vai aprendendo. Então Uhum. ele aprende que naquele horário do dia e que vai ajudar no sono dele, que vai ser mais reparador, que vai ajudar no crescimento dos tecidos musculares que foram danificados, Aham. vai ajudar na concentração. Então, quando você perde uma refeição saudável dessa, o seu organismo sente. E quando a gente faz Sim. isso ininterruptas vezes, vai tendo até algumas sequelas, né? Algumas Léo, rapidinho. doenças. Opa, Léo, o seu áudio está falhando um pouquinho. Não sei se você está no seu Wi-Fi ou na 3G. ixi, vou desligar o Bluetooth aqui. E às vezes dá interferência. Prontinho. Vamos ver se vai melhorar agora. Certo. Ainda não? Eu quis começar com essa questão das dietas, porque a gente às vezes se ilude muito, né? Eu sou mesmo, eu falando por mim, Sim. dando meu exemplo, né? Eu sempre me frustro também muito com essa questão da dieta. Ah, vou emagrecer, eu vou começar uma dieta, aí decido mudar assim Ixi. radicalmente. E realmente, depois que eu comecei a fazer esses cursos de hábitos, né, conhecendo a mudança de hábitos, eu percebi que fazer uma mudança radical nem sempre vai trazer bons resultados, porque a gente se frustra, né? E a alimentação está muito relacionada com a questão também do nosso emocional. Né? Se o nosso emocional está muito abalado, a gente parece que quer comer somente coisas gordurosas, né? Doce, parece que a nossa cabeça fica pedindo só besteira. Mas se a gente consegue, né, conciliar essa questão, né, da nossa mente, né, igual você falou também da importância de praticar uma atividade física, fazer esses check-ups também, né, para ver como é que está o nosso organismo, né, isso é muito importante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses exames que você, né, propõe assim, para os seus pacientes, para conhecer melhor como é que a gente pode, né, antes de iniciar uma dieta, né, saber por onde começar, assim, na verdade. Maravilha. Então, na questão de exames, a gente tem a doutora Monique, que ela até entrou na live. Olha aí, ela está aí na live. Legal. Maravilha. Ela vai cuidar bastante dessa parte de metabolismo, de hormônios, que é o que mais importa quando a gente vai fazer uma dieta. A gente saber como que está o nosso nível de insulina, de glicose, alguns minerais do nosso corpo também, ferritina, ferro sérico, cálcio, magnésio, saber como o nosso fígado tá, então medir algumas taxinhas é importante para saber como que o fígado anda. Alguns exames também marcam se nosso intestino está inflamado. Então, isso tudo a gente pode ir avaliando, sabendo se a gente precisa estar inventando alguns alimentos que são mais inflamatórios, outros que são mais anti-inflamatórios, se a gente vai ter que suplementar alimentos anti-inflamatórios. Mas o mais importante é você ter os exames para você ter um respaldo da sua saúde. Saber como que estão as taxas principalmente de testosterona e outros hormônios que são importantes para você poder ter um emagrecimento mais rápido. Porque muitas vezes o seu organismo está tudo bem, os exames estão até equilibrados, só que você não tem uma resposta à testosterona tão alta, porque tem alguns exames que mostram se a testosterona está sendo bem ligada às outras enzimas para poder gerar uma força metabólica boa, ou se não. Uhum. Então, geralmente essas taxas estão desequilibradas. Muitos pacientes usam anticoncepcional, usam muitos remédios para ansiedade. Isso tudo vai alterando algumas taxinhas nossas. Então, muitas vezes a gente Uhum. começa a reter mais líquido por causa de alguns remédios. A gente pode, às vezes, começa a usar algum diurético. Isso tudo vai estar interferindo em vários hormônios. Então, se a gente não se propõe a verificar algumas taxinhas, a gente não pode exigir tanto da gente. E quando a gente sabe como nossos hormônios estão, a gente acaba tirando um peso da nossa consciência. A gente fala, olha, realmente os hormônios não estão legais, então a gente vai ter que buscar melhorar isso aqui um pouquinho mais. E nessa busca dessa melhora, a gente acalma um pouquinho, sabe que não está tudo uma maravilha, e a gente consegue ter uns resultados bacanas também.
Só que Interessante. importante falar também, Carol, que a maior parte dos pacientes não tem problemas, tá bom? Metabólicos, e que uma boa dieta, ela pode equilibrar exames que estão não se transformaram ainda em uma patologia. Então, uma glicemia um pouquinho mais alta, uma dieta muitas vezes pode tratar isso aí. E a pessoa não precisa tomar medicamento. Então, se a gente tem um nutricionista, um endócrino na mesma clínica, com essa visão, muitas vezes o tratamento é muito mais integrado. Então, o paciente sofre menos, usa menos medicamento. E é o que eu proponho na minha clínica. Ter profissionais Maravilha. de diferentes áreas para a gente poder falar, olha, esse paciente é um caso de dieta ou de tratamento medicamentoso? E dessa forma a gente vai fazendo com que o paciente tenha até mais, como posso falar, entenda mais o que está acontecendo. Uhum. E se ele entende o que ele está passando, é muito mais fácil dele falar, não, eu preciso seguir isso aqui antes que eu comece a tomar remédio. Ou se ele pensa, pô, já estou tomando remédio, o que eu vou continuar fazendo agora? Vou continuar comendo doce? Vou Legal. continuar comendo gordura saturada? Então, essa questão, por exemplo, a gente tem visto também hoje em dia muitos medicamentos, né, sendo passados para as pessoas. Então, nesses casos que a informação, né, igual você falou que o exame está alterado, é importante sim entrar com uma medicação, mas aliada com uma boa dieta também para conseguir reduzir, né, melhorar essas taxas, assim. Maravilha. Olha, dependendo dos exames, tá bom? Porque existe pré-diabetes, existe diabetes mesmo. Então, um pré-diabético, se ele for um paciente muito consciente, ele resolver falar, não, Léo, parei de comer açúcar, eu parei de comer carboidrato refinado. Isso é um paciente que tem grandes chances de reverter e voltar a ter uma Uhum, glicemia normal, uma insulina normal. Então, ele vai precisar de um tempo, tá bom? Não vai ser uma dieta de um mês, de 3 meses. É uma coisa um pouco uhum, mais longa. Ele vai ter que fazer exercício físico. E eu não posso falar se ele vai precisar ou não tomar medicamentos. Seria com a endocrinologista mesmo. Então ela teria que ver o quadro inteiro dele, né? Vários exames, para poder falar se aquela insulina ali ela vai precisar ser controlada com algum medicamento ou não. Porque não é um uhum, exame só, Carol, que determina se o paciente vai tomar uhum. remédio ou não. É um quadro inteiro. Então pode avaliar Sim. até os hábitos dele, ver se é uma pessoa que vive em uma família um pouco desestruturada nessa questão alimentar, que todo mundo come muito doce, não tem dinheiro para comprar uma carne, não tem dinheiro para. Ou não gosta mesmo de fazer um lanchinho saudável, todo mundo gosta de tomar um café com açúcar, um bolinho à Dieta é mais tarde. cara ou não, Léo? Porque Oi? todo mundo tem essa impressão. Aham. Quando a gente começa uma dieta, a gente vai no supermercado, vai uma coisa e já fica assim, caramba, será que é mais caro mesmo do que aquilo que a gente está acostumado a comer, do que fast food? Você, como nutricionista, você já conseguiu mostrar isso para as pessoas? Olha, dieta não é barato, tá bom? Porque dieta para atleta mesmo é muito rica em proteínas, né? A gente sabe o preço da proteína hoje em dia. Então você tem que estar comendo Sim. proteína aí, 150 gramas de frango, de um filé no almoço, comer 3 ovos de manhã para uma paciente pequena, comer pão integral muitas vezes, mesmo que não seja tão saudável, vai na dieta, né? Então é um alimento também que não é tão baratinho. Uhum. Não vou falar que é barato, Carol, e que é caro, mas que vale a pena, tenho certeza que vale. Você pode investir muitas vezes numa tapioca, em vez de investir num pão integral, num cuscuz. O arroz e o feijão está muito caro, né? O arroz principalmente. Porém, o arroz é um dos principais alimentos da dieta. A gente pode estar substituindo por uma batata doce, por uma batata inglesa, que são alimentos mais baratos. E que Uhum. vão evitar alguns nutrientes para você nesse horário do almoço. Se você troca o arroz por um macarrão, por exemplo, e está acostumado a comer pão, comer bolacha, comer uma fatiazinha de bolo, acaba que você intoxica a sua alimentação com muito glúten. Então é importante você ter horários no dia que você não come glúten, por exemplo. Então não tem dinheiro para comer arroz, é bom trocar para uma batata doce, para uma batata inglesa. E eu não trocaria por alimentos processados, tá bom? Mesmo que seja sem glúten. Por exemplo, o arroz sem glúten, o arroz de... Ou, desculpa, o macarrão de arroz. O macarrão, ele é processado, ele vai conservante, vai corante. Então é um alimento pesadinho para se comer na hora do almoço. Se você pode evitar o Uhum. macarrão, escolher um alimento in natura, você faz uma ótima escolha. E dessa forma você vai balanceando a sua dieta. Tirando alimentos processados, colocando alimentos naturais que ainda tem vida, que você pode, foi minimamente processados.
você vai conseguindo Uhum. controlar o preço da dieta. Porém, isso tudo exige muita, como posso falar? Uma visão muito expandida, né? Porque muitos pacientes, É eles não uma- querem perder o arroz e feijão da dieta, ou não querem perder o pãozinho de manhã. Então, a gente Uhum. precisa fazer com que a dieta seja uma dieta confortável, para evitar Sim, grandes mudanças alimentares. Porque, como você falou, Carol, isso não gera tantos resultados. O paciente acaba desistindo em algum momento. Então, é sim, sempre importante a dieta ir junto com pelo menos um alimento que traga alguma lembrança boa para o paciente. Podendo ser um sim. chocolate, podendo ser um pãozinho integral, um pãozinho francês, podendo ser o próprio macarrão, uma vez ao dia. Porém, a gente tem que buscar mudar outros hábitos e usar esses meios de colocar um alimentozinho mais emocional para o paciente para fazer ele sentir naquele momento do dia aquele prazer, aquela velha vontade dele. Aham. Então, ele vai se sentir conectado com a dieta, vai lembrar que tem coisas que ele gosta ali. No outro mês, a gente pode estar trocando esse alimento. Tá bom. Presta atenção. Então, a gente tem que sempre tentar inovar com o paciente, fazer dietas únicas para cada um. Nunca deixar o paciente sentir que a dieta é pronta. Porque quanto mais a gente faz a dieta para o paciente, mais ele sente conexão com a dieta. E Então, a no meu partir caso, de quanto tempo, Léo, você vê resultados assim, quando a pessoa começa a mudar esses hábitos, porque são hábitos, né? A gente tem que ir criando uma rotina, né? Preparando os alimentos, buscando aquilo que mais agrada a gente ao nosso paladar, né? Que seja mais saudável. Mas existe uma regra também assim, a partir de 20 dias, se você seguiu, você vai ver resultados assim, tem uma média mais ou menos? perfeito, cara. Olha, isso depende muito da dieta, tá bom? Porém, eu sempre gosto de iniciar meu tratamento com uma dieta mais poderosa um pouquinho. Então, uma dieta que vai gerar um emagrecimento mais rápido, vai gerar uma definição mais rápida. Só que essa dieta, ela causa, sim, uma perda de peso rápida, tá bom? A gente pode estar percebendo resultados nos primeiros 15 dias, resultados verdadeiros mesmo na frente do espelho, onde você vê a cintura mais cinturada, diminui celulite, e você tem uma perda de peso, 2, 3 quilos, se você seguir direitinho, durante 15 dias. Porém, essa estratégia, ela não dura muito tempo. E se a gente martelar nela muito tempo, a gente acaba prejudicando outras partes do organismo. A gente tem que Uhum. entender que o nosso organismo é um ser complexo. Então, a gente tem intestino, tem pulmão, tem vários órgãos que precisam serem alimentados com suas vitaminas, seus nutrientes corretos. Então, muitas vezes a gente faz uma dieta com pouca proteína, com pouca gordura, muita proteína, a gente vai estar fazendo com que o intestino ele funcione um pouquinho mais lento. Então, muitas vezes, para um paciente que é constipado, ficar nessa dieta muito tempo pode não ser interessante. Uhum. Porém, no início, Carol, quando ele inicia essa dieta, o organismo dele está tão desequilibrado que aceita uma dieta de proteína, que é melhor do que o que ele vinha fazendo. Faz um bem-estar tão grande para ele que o organismo dele aceita aquilo como se fosse uma mil maravilha. E ele vai ao banheiro, fica bonito, fica legal. Só que passa 2, 3 meses e o paciente começa a voltar a querer comer uma besteirinha, começa a voltar a querer se divertir um pouquinho e tenta manter a dieta, só que começa a introduzir alimentos que são constipantes, por exemplo, hambúrguer, pizza, essas coisas, acaba que o intestino dele vai parar mesmo. Então é importante nessa fase a gente estar modulando a dieta. Uhum. Parando de fazer uma dieta para perda de peso rápido e transformando uma dieta de perda de peso moderada. Adicionando frutas, adicionando alguns carboidratos à dieta, podendo ser um pão mesmo durante a semana para poder o intestino dele reconhecendo esses alimentos aos pouquinhos e não tomar um susto com uma pizza super calórica e com gordura, manteiga, margarina, tudo que a gente não quer na nossa dieta, né? Então, Aham. é importante o paciente ter essa clareza que a dieta vai funcionar na medida que ele performar na performance dele. Se ele começar a sair da dieta e achar que só uma saidinha não vai ser importante, ou vou substituir essa refeição aqui por uma refeição com o mesmo nível calórico, não vai dar certo. Então a dieta ela precisa de estratégias, ela precisa seguir um padrão, uma construção. É como se fosse construir um prédio mesmo. Então tem que ter fundação, tem que ter estrutura, tem que saber escolher bem os tijolos para cada área do prédio.
Então, quando a gente vai construir uma dieta, a gente tem que pensar no nosso intestino. E ele funciona como se fosse um cano, né? Aham. Então, quando entra uma coisa ali, essa coisa não vai ser desviada. Ela vai ter que fazer o percurso completo. Se ela fizer o percurso completo, e você for colocando só farinha refinada e gordura, farinha refinada e gordura, o que vai acontecer? Vai entupir esse cano. Porém, se você coloca uma fruta, coloca um vegetal, coloca uma proteína, coloca outra fruta, coloca um pãozinho, coloca um cuscuz, você faz um bolo fecal muito mais interessante para o seu intestino. E esse bolo fecal, Carol, vai cheio de nutrientes, vai cheio de vitaminas, vai cheio de partículas importantes, como se fosse um remédio mesmo. Ele E vai quando a curar o pessoa seu tem intestino. prisão, a prisão de ventre também causa inchaço, causa outros Muito, nossa, problemas também, né? perfeito. Fora que muda a estrutura do intestino. O estrutura que é para ter uma grossura, ele pode dobrar de grossura, triplicar de grossura. Sim. Então você vai ter um intestino muito maior, mais grosso, e isso vai fazer você ter uma barriguinha mesmo. Aham. E ele Ai, grosso, grande desse jeito, ele não faz uma. Você não tem uma boa absorção. Não é porque ele ganha o calibre aham. que ele continua absorvendo por todo o calibre. Não. Ele tá grosso porque tá com vários tecidos podres ali na superfície dele, que não consegue ser mais tirados. Então, enquanto Sim. você não se preocupar em fazer essa limpeza, em se manter limpo por muito tempo, você vai ter que. Você sempre vai estar em risco de voltar a ganhar peso ou voltar a ganhar barriga. Léo, tem uma pergunta do Ebert Guimarães aqui. Ele está perguntando quais seriam as alimentações que melhor controlam a pressão hidrostática versus oncótica. Isso daí é pergunta de vestibular, né? Eu sei o que é Opa! isso. Olha, eu não tô me recordando muito bem desse termo. Hidrostática. Olha, eu vou ficar te devendo Pergunta essa. para Eu vou te vestibular, responder, hein? tá bom? Ele me segue. É um novo seguidor meu. Eu vou ficar te devendo essa e vou te falar depois, tá bom? Interessante, até eu fiquei curiosa disso aí, Léo. Depois você passa essa informação. Sim, perfeito. E a questão de comer de 3 em 3 horas, Léo, é Maravilha. ideal? A gente, quando procura um nutricionista, a gente fica sabendo. Já vi notícias que não tem necessidade de a gente comer de 3 em 3 horas, né? Quando a gente, às vezes, primeiras consultas que eu fui falava, você tem um horário do café da manhã, depois de 3 horas tem um lanche da manhã, tem isso, tem isso. Quando eu estive, né, a minha filha internar no hospital ele segue mais ou menos essa regrinha quase, né? De 3 em 3 horas. Mas isso é uma regra? A gente tem que comer de 3 em 3 horas ou não? Muito bem. Olha, Carol, é importante sim comer de 3 em 3 horas, não porque você vai emagrecer mais rápido, comer de 3 em 3 horas, mas porque o seu organismo ele funciona como um reloginho também. Então, por exemplo, a nossa glicemia, ela vai caindo em uma medida acelerada. De 3 em 3 horas, a gente precisa fazer uma reposiçãozinha de glicose no nosso organismo. Principalmente se a gente estiver fazendo atividade física. Então, se a gente faz atividade física vigorosa, musculação, por exemplo, nosso metabolismo acelera muito. E nosso consumo de glicose acelera. E se a gente tem baixa glicemia no sangue, isso vai fazer com que a gente catabolize mais massa magra. A gente vai perder aquele tecido magro importante, a gente está tentando criar na musculação, você não vai conseguir ter aquela definição que você gostaria. Não vai conseguir ter aquela pele lisinha, sem retenção de líquidos. Se você estiver fazendo atividade física excessiva e quiser passar várias horas sem comer. A não ser que a gente bata naquela outra tecla, na outra tecla. Você já é um paciente experiente, já é um atleta, já tem um corpo consolidado e você não quer resultado, você só quer manter o que você já conquistou. Aí sim, essa Uhum. massa magra que tem em você hoje, ela é uma massa magra consolidada. Ela não vai sofrer. Ela já passou por muitas provações. Você já treinou com fome, já treinou fazendo dieta de hipertrofia, já treinou com pessoas que treinam mais pesado que você acompanhou. Então você criou uma história ali, criou uma massa magra verdadeira no seu corpo. Por isso você está nessa busca, não, Léo, eu preciso emagrecer, eu preciso ganhar massa magra, não quero ficar flácida, não quero ter celulite, eu quero treinar para acelerar isso tudo, quero que isso aconteça mais rápido. Então você vai precisar comer de 3 em 3 horas. E não vai ser um lanchinho leve. Teria que ser um lanchinho bacana. Teria que ser, no mínimo, um omelete. Porque as proteínas, por mais que não tenham carboidratos, elas conseguem ser transformadas em carboidratos no nosso metabolismo. Então você come proteína e o seu metabolismo pega essa proteína e transforma em carboidrato para o seu cérebro. Então,
você não precisa comer carboidrato necessariamente de 3 em 3 horas, mas você precisa comer alguma coisa que faça com que você não tenha catabolismo muscular. O seu cérebro, Carol, ele puxa muita energia do seu corpo, você não imagina. E a energia que o cérebro utiliza é a mesma energia que o nosso músculo utiliza. Então, o músculo do cérebro, para a gente poder raciocinar, resolver nossos problemas, ele fica em competição com o nosso tecido muscular. Então, você está lá no trabalho, estressado, pensando, e não está comendo, você está tirando proteína do seu músculo para poder gerar essas conexões nervosas no seu cérebro. Então, a gente precisa comer sim, de 3 em 3 horas, se a gente quiser ter uma evolução no nosso shape. Se a gente quiser performar mais no trabalho mesmo. Fazer uma alimentação balanceada, vai te manter mais focado, você não vai sentir fome, você não vai ter medo de engordar. Então, isso tudo te dá mais autoridade para fazer o que você quer fazer. Você está E seguindo controla uma também rotina mais a saudável. saciedade, né? Também, né? Isso, Comer de importante. 3 em 3 horas, você evita comer aquele rango gigante na hora do almoço, ou aquele rango diante, né, na hora da noite. Perfeito, isso mesmo. E isso vai diminuir essa ansiedade, né? Imagina, se você de 3 em 3 horas não come, fica com fome, não sabe o que vai comer depois, fica enrolando para comer porque não sabe o que vai comer, isso vai gerando ansiedade. Aí chega à Uhum. noite, você come aquilo tudo, e você fala, poxa, por que eu comi isso tudo? Não entende. Aí isso começa a acontecer com frequência. Aí é horrível, você vai se Já perdendo tem, na nossa não? saúde. Sim. Léo, eu anotei também algumas perguntas. O pessoal que estiver acompanhando, que quiser também perguntar, fique à vontade. Estamos devendo a resposta do Ebert Guimarães. E, Léo, teve uma pergunta que eu recebi. O líquido durante a refeição, né? A gente pode comer bebendo alguma coisa ou é bom esperar um tempo depois de comer? Maravilha. Essa resposta eu encontrei na medicina indiana. Então não foi na faculdade, tá bom? Na faculdade, eles falam muito pra gente evitar comer durante as refeições ou tomar poucos líquidos, mas não fala a quantidade de líquidos que a gente deve tomar. Não tem uma medida fácil de você compreender. Porém, na medicina indiana, eles falam pra gente dividir o nosso estômago em 4 partes, sendo que 2 partes é para o alimento, uma parte é para o líquido e a outra parte é para o ar. Então, dessa forma, você tem uma mistura do alimento no seu estômago de forma perfeita. Nem tão difícil e nem tão líquido, nem tão solto. Então você vai ter uma digestão excelente. Eu uso isso para mim, eu acho ótimo. Então, você nunca come para encher todo o estômago e sempre deixa um espaço para líquido também, para o seu estômago poder misturar bem o alimento ali dentro. E você poder fazer com que o alimento desça mais rápido para o intestino, evitando Uhum. refluxo, evitando várias coisas que podem estar atrapalhando esse processo digestivo e absorção dos nutrientes. Interessante. A questão do café. O café em excesso, né? As pessoas que, por exemplo, trabalham às vezes o dia inteiro, passa o dia no trabalho, às vezes não come, mas está ali bebendo café. O que que você recomenda assim, sobre, né, a ingestão do café? Maravilha, o café, ele diminui a vontade momentânea, tá bom, por comida. Então ele dá essa saciedade devido à cafeína que é presente nele. Só que ao mesmo tempo que ele dá essa saciedade momentânea, lá na frente ele desperta também uma ansiedade, que pode virar uma compulsão. Então você pode ir tomando cafezinho à tarde, chegar em casa e de repente comer mais do que você gostaria. Então é importante estar modulando o café também, tá bom? Existem pacientes que tomam muito café, Carol. Um copo de café no café da manhã, várias xícaras de café durante o dia. E esse paciente faz isso o ano inteiro. Então o sistema adrenérgico dele fica acelerado. Ele vira uma pessoa extremamente acelerada. Porém, ele come tão pouco que ele causa uma mudança no metabolismo dele. Uma Uhum. parte está super acelerada e outra parte está super lenta. Aí esse paciente se acha super agitado e fala, poxa, mas eu não consigo emagrecer porque eu paro de comer, eu como e a dieta não funciona de jeito nenhum. Justamente porque o sistema adrenérgico dele está uma loucura. Então, para esse paciente conseguir emagrecer, a gente tem que desacelerar ele. Aí ele vai ter que parar de tomar café e o emagrecimento vai começar a melhorar. Interessante. Sobre a questão da última refeição do dia, né? Eu já li também algumas notícias dizendo que o ideal é você comer até, sei lá, 7 horas da noite. Depois disso, o seu metabolismo já começa a ficar mais lento, né? Você já está preparando para dormir. Só que a gente sabe, às vezes a gente vai no happy hour com os amigos, às vezes dá 10 da noite, você está comendo uma porção de pastel, com uma cervejinha, né? Isso aí não tem como Sim, evitar. perfeito. Mas
Que recomendações você diria assim para a última refeição do dia? Ótimo. Olha, já queria bater no tabu, tá bom? Que não existe horário para comer. Existem médicos, existem pessoas que trabalham na madrugada. E essas pessoas vão comer durante a madrugada. Não tem problema. Isso não vai interferir na absorção nem na qualidade da dieta dessa pessoa. O importante é você comer o suficiente, o que o seu metabolismo pede durante o dia. Então, se é 2.000 calorias que você tem que comer por dia, não importa o horário que você vai comer essa caloria. Você tem que comer ela durante o dia. Vai importar, sim, como você vai comer essas 2.000 calorias. Não pode ser tudo de um nutriente só. Como você vai misturar as refeições, para ter refeições com mais carboidrato, menos carboidrato. Refeições sem carboidrato são importantes para ter uma dieta mais calórica, eficiente no metabolismo. Então, isso tudo vai ter que ser feito na modulação da dieta. Se a pessoa faz atividade física à noite, ela deveria comer uma refeição com carboidrato à noite. Se ela Uhum. faz atividade física de manhã, ela poderia deixar à noite para comer alguma coisa mais proteica, ou alguma coisa com mais fibra, de repente, que não interfira com o metabolismo dela se ela tiver refluxo, por exemplo. Se ela tiver refluxo, ela não deve comer fibras à noite. Não deve comer macarrão, não deve comer muita folhagem e tomar alimentos que podem causar refluxo, como leite, muitas vezes. Então, se ela está passando por uma gastrite, é sinal que o trato gastrointestinal dela não está legal. Então, alguns alimentos vai precisar diminuir por algum tempo. Justamente os Uhum. alimentos com maior dificuldade de digestão. Porque muitas vezes o problema da gastrite não tá no estômago, pode estar no intestino. Então a pessoa já tem um intestino, uma barriguinha, mas não tem tolerância nenhuma, acha que está super saudável. E de repente, do nada, uma gastrite começa a aparecer. Esse paciente a gente vai ter que tirar lactose, vai ter que tirar glúten, vai ter que diminuir fritura, muitas coisas que ele acha que não tem tolerância, mas isso tudo vai fazer um bem maior para ele, vai fazer com que alguma parte do intestino dele que possa estar inflamada, desinflamar. E essa diminuição da inflamação vai ajudar ele a parar de ter gastrite e vai resolver muitos problemas fora a gastrite. Vai resolver problemas da velocidade do metabolismo, da velocidade de processamento dos nutrientes. Então, ele vai colocar Uhum. muita coisa em dia por causa de um probleminha de saúde. Interessante. E, Léo, qual é a sua opinião sobre cervejinha, né? Sobre a famosa cervejinha, né? Ela tem glúten, engorda, dá aquela barriguinha, mas tem gente que adora, né? Principalmente às vezes no final de Sim. semana. Olha, cervejinha é gostoso mesmo. Eu gosto também de uma cervejinha, mas olha, eu nem lembro a última vez que eu tomei cerveja. Então, eu consigo evitar bastante. Porém, se eu tomo de vez em quando, pra mim não faz nenhum mal, porque pra mim não é uma coisa da minha rotina. Porém, pessoas que tomam cerveja todo final de semana, que não fazem nenhum tipo de dieta e que não têm um cuidado, elas estão. Deu uma travando, tá travando. Travou, Léo. A gente deve ter dado algum probleminha. Essas internets às vezes caem, faz parte. Tá carregando aqui pra mim, Léo. Vamos esperar voltar. Ixi. Chamando o Léo novamente. Oi, Carol, Pronto, caiu? Nossa, caiu. tá acontecendo direto no Instagram isso aí, de cair. Onde eu parei, Carol? Sim. Então, você estava começando a falar da questão da cervejinha, que já faz nem lembra quando foi a última vez que você tomou. Ah, maravilha, perfeito, ótimo. Então, Carol, a cerveja, entre as bebidas alcoólicas, é uma das piores. Então, a gente poderia estar trocando ela por um gin. A gente não deveria ser escravo de uma só bebida. Como não devemos ser escravo de nenhum alimento.
Então a dieta não vai ficar melhor se você comer só batata doce. E não vai ficar melhor se você tomar só cerveja. Então o equilíbrio é muito mais importante do que você estabelecer uma coisa para você. Ah, não, só tomo cerveja. Ah, não, eu só como batata doce e frango. Isso não vai te dar o resultado que você quer. O importante é você equilibrar, porque a cerveja tem partículas boas ali também. Não vou falar que é um alimento de todo ruim, mas se usar com pouca constância, não vai te causar nenhum mal. Porém, ela vai ter conservante, glúten, corante, açúcar, tudo em uma mesma refeição. E você, quando toma cerveja, a gente não toma uma latinha, 2 latinhas. A gente vai tomar, às vezes, um engradado, conversando com os amigos, vai passar a noite toda Sempre tomando. acompanhado de um petisco, né? Isso, isso, Carol, isso ainda piora um pouquinho. Então, muitas vezes vai acompanhar de uma batata frita, de um torresminho, de um salgadinho. Então, isso tudo, para um organismo que não tem uma boa estrutura gastrointestinal, é um prejuízo grande, grande. Então, vai atrapalhar você a firmar em uma dieta saudável. Quando você faz uma dieta saudável, Carol, você tem que comer bastante. Diferente do que você está comendo agora. Agora, a gente está comendo uma quantidade relativa de comida. Mas se a gente vai querer mudar o nosso corpo, se a gente vai querer evoluir, falar, não, eu preciso emagrecer, eu preciso ganhar massa magra, eu preciso me curar de uma gastrite, eu preciso me curar de um câncer, eu preciso baixar minha pressão arterial. Para você fazer qualquer coisa nesse sentido, você vai ter que melhorar sua nutrição. E melhorar sua nutrição é comer mais alimento saudável. Porém, quando você começa a comer mais alimento saudável, muitos desses alimentos vão com caloria. E vão com caloria extra para sua alimentação. Então, toda essa caloria extra, que muitas vezes você não precisa, só precisaria da proteína ali, vai embutida de uma gordurinha. O pãozinho que você come de manhã vai embutido com gordura também. Vai embutido, às vezes, com um pouquinho de açúcar. Vai embutido com sódio. Com fermento também. Com conservantes também. E quando você vai montando a dieta saudável, ela não é completamente saudável. Porque ela tem que respeitar os seus hábitos, o seu dia a dia. Aí você bota um final de semana super pesado no meio disso tudo, fica difícil. Então, o ideal é você ter um estilo de vida equilibrado, tá bom? Para você não precisar correr atrás de grandes desafios. A não ser que você seja um atleta mesmo. Se você for um atleta, você está acostumado a bater seus limites. Mas se você é uma pessoa trabalhadora, que tem filho, que precisa de uma vida estável, você vai ter muitas dificuldades em busca de emagrecimento, tomando uma cervejinha à tarde, por exemplo, no fim de semana. Mas eu insisto, troque, tá bom? Muda para um gin de vez em quando, muda para uma caipirinha feita com menos açúcar, mais frutas, menos cachaça também. Não precisa botar uma dose inteira, você pode botar metade. Gente, cada um tem a sua dose, tá bom? Você não tem que tomar a dose do outro. Você tem que fazer a sua bebida. Eu fiz meu curso de barman, Carol. E hoje eu monto a minha bebida, eu sei tudo que vai na bebida, que eu posso fazer para deixar ela mais gostosinha, com menos álcool, mais álcool, o que eu posso botar para diminuir aquela bebida muito doce. Então isso me despertou para várias coisas fazer o curso de gastronomia. Então, quando a gente vai estudar sobre as bebidas, são coisas tão... É a nossa cultura, né? Então, e de todo mundo. Então você pode escolher, por exemplo, uma bebida que vai despertar a sua coragem. Geralmente o rum, que era a bebida dos piratas. Então, eles iam para as batalhas e bebiam rum. E depois eu descobri que o nosso grande fisiculturista, o Arnold, muitas vezes antes de um treino de pesado que ele fazia, ele tomava uma dosezinha pequenininha, uma tampinha de gin antes do treino. Ele falava que aumentava a vasodilatação dele no treino. Então, olha, tá vendo? É o álcool antes de um treino. Tudo tem o seu momento. Só que a pessoa ela quer viver a vida dela do jeito que ela quer, não quer aceitar uma dica, não quer tentar fazer uma coisa diferente. Não tem o coração aberto muitas vezes. Então, fica difícil da gente trabalhar tudo que a gente pode trabalhar na nutrição. Por isso que é tão importante buscar um profissional, né, com ele. certeza. E é sempre interessante, porque assim, numa consulta com um nutricionista, a gente percebe que ele pergunta de tudo. Se a gente tem costume de beber nos finais de semana, como é que é a nossa rotina, se a gente estaria preparado para fazer e preparar as comidas, né? É muito interessante mesmo como que vocês conhecem a fundo a vida do seu paciente, né? É verdade. E aproveitando falando dessa questão também,
do equilíbrio, como que eu sou uma pessoa que às vezes julgava muito aquela galera que ia para uma festinha e levava sua marmitinha, assim, ué, gente, você vai para uma festa que tem coxinha, Uhum. tem salgado, tem docinho. Ai, não, a pessoa tava lá sempre com seu frango com batata doce. Aí eu Sim. olhava assim, então nem vou chamar essa pessoa para a festa das minhas filhas, porque ela não vai comer nada mesmo. Como é que isso afeta mesmo a consciência e a mente das pessoas, né? Mas nesses casos, eu acho que você falou na palavra que eu acho que é sensacional, equilíbrio, sabe? Porque eu penso assim, eu acho que quando a gente faz algo muito radical, né? Ele dá bons resultados, com certeza vai dar bons resultados. Mas tem que perceber se esses resultados vão ser para a vida inteira, né? Sim, A perfeito. gente vê muita gente preocupada ali, eu vou ficar com um shape maravilhoso pro verão. As pessoas começam a Uhum. fazer sempre a partir de quando? 3 meses antes de janeiro, né? Perfeito, sim, Eu acho que é o isso. mês que lota os consultórios de nutricionista, lota as academias, né? A galera fala, Perfeito. projeto verão. Aham. E eu acho que, assim, né, a gente tem que procurar resultados para a vida inteira, né? Não só esses Sim. resultados imediatos, só para o projeto verão. Foi isso que eu, pelo menos, assim, eu tenho tentado buscar muito, assim, desde o ano passado na minha vida. Porque eu sempre fui muito dessa. Eu começava, parava. Começava e parava. Eu Uhum. me frustrava, ou acontecia alguma coisa que não me fazia desistir. E agora eu tô nessa de querer mudar a vida mesmo, Maravilha. tornar algo constante, Ótimo. né? Carol, eu toco muito nessa tecla no meu consultório também, tá bom? Porque, olha, Carol, nenhum atleta profissional, Mister Olímpia, que tem um corpo mais definido, mais simétrico do mundo, ele mantém aquele corpo o ano inteiro. Então, chegar no seu limite é fácil, Carol. Você fala, Léo, fiz a dieta mais top, durou 30 dias, fiz certinho, perdi 3 quilos. Perfeito, você conseguiu fazer durante 30 dias a sua melhor fase. Perdeu 3 quilos, eu fico super feliz por você. Só que se você ficar nessa, vou fazer isso agora outro mês. Aí consegue fazer outro mês. Fazer mais um mês. Consegue fazer mais um mês. Aí no outro mês você sai da dieta um pouquinho, isso mexe com o seu psicológico de um jeito errado, você desiste de tudo, Carol. E passa 6 meses, muitas vezes, sem fazer dieta. Porque dependendo do grau de culpa de cada pessoa, ela vai se culpar tanto que ela não vai conseguir seguir a dieta. Então se a pessoa fala assim, não, eu não consigo ficar um final de semana sem comer besteira, mas eu consigo seguir a dieta de segunda a sexta perfeitamente. Se você conseguir motivar essa pessoa no ponto de fazer ela fazer isso aí durante meses e meses, ela vai ter um ótimo resultado. Porém, tem pessoas, Carol, que elas conseguem seguir a dieta o mês inteiro. Uhum. Então, você pode motivar essa pessoa a seguir a dieta o mês inteiro, não tem problema. Mas o importante é saber que cada pessoa vai ter o seu máximo, cara, vai conseguir chegar no seu máximo. Mas ninguém vai conseguir manter o seu máximo por muito tempo. E a gente precisa fazer o paciente entender que ele pode fazer uma dieta que não é 100%, mas também não é 880. Você pode ficar ali no 50%, tranquilo, durante uns 3, 4, 5 meses. Você não precisa voltar para a estaca zero e ficar 3, 4 meses no nível 8% ali, fazendo nada mesmo. Isso que Uhum. te impede de ter grandes resultados. Mas se você vai modulando esse paciente para ele ficar 50%, 3 meses, daqui a 5 meses, quando ele fizer outra dieta muito forte, ele conseguir subir para 55%, 3 meses, se recuperar e voltar novamente para uma dieta de 80%, 100%, esse paciente ele vai ganhando resultado cada vez mais. Porém, se esse paciente ele fica se frustrando e não tem ninguém para explicar para ele que é normal você fazer uma dieta mais restrita, uma dieta menos restrita, e você mudando isso durante o ano. E você não precisa ser o bam, bam, porque nenhum atleta é. Até o Mister Olímpia, ele tem um período dele que é de mais hipertrofia, ganho de peso, onde ele vai trabalhar várias outras coisas importantes no corpo dele, que não só o emagrecimento, Sim. não só o ganho de hipertrofia. Que também tem gente que quer ganhar peso e tem dificuldade de ganhar peso. Então essa pessoa ela vai precisar, de repente ela quer parar de comer, Carol. Aí ela para de comer. Ela não pode parar 100%. Ela tem que modular, não, eu vou comer pelo menos o mínimo, vou fazer o café da manhã, vou fazer o lanchinho da manhã, vou fazer o almoço, vou pular o lanche da tarde, tudo bem, vou jantar, vou tentar comer alguma coisa antes de dormir. Então, cada pessoa é de um jeito. Só que, Carol, de verdade, o que é mais difícil em 90% dos pacientes é fazer o que ele comeu tanto que ele precisa, durante meses a fio.
Porque ele vai cansando. Ele acha que já está nutrido, ele acha que já está saciado, que não tá com fome. Só que isso é muitas vezes o organismo dele que já está cansado e que prefere que ele não coma. Ou que ele coma uma balinha, coma uma coisa leve, para não dar trabalho para o organismo dele ter que fazer uma digestão pesada. Ter Sim. que digerir um prato de arroz e feijão. Me fala, cara, quantas vezes você conhece pessoas, já chegou em casa, cansado, só querendo dormir, querendo nem jantar. De tão cansado. Você sabe que poderia jantar, que seria bom, mas você está tão cansado que prefere até dormir para poder descansar mais. Tem pessoa, cara, que faz isso o ano inteiro. Que troca o jantar, que poderia ser uma coisa saudável, por uma cerveja, muitas vezes. Ou troca por um miojo, que é um alimento super calórico. E acha que tá tudo bem, porque bateu a saciedade. Ah, não tô mais com fome, já me nutri. Só que se nutrir não tem nada a ver com isso. Não é se entupir de energia. É se entupir de alimentos que o seu organismo possa utilizar para fazer as demandas metabólicas dele. Criar enzimas, criar proteínas. E, Léo, você indica algum aplicativo para essa contagem de calorias? Como é que a gente pode fazer essas contagens? O paciente foi, consultou com você, aí você mediu mais ou menos quanto que ele tem que consumir de calorias. Existe algo que a gente possa estar conseguindo controlar essas calorias? Algum aplicativo? Como é que você recomenda, assim? Muito bem, Carol. Olha, já existem hoje vários no mercado, tá bom? Então, sim, se você tem uma dieta balanceada, e seu nutricionista te fala quantas gramas de carboidrato, de proteína e de gordura tem na sua dieta, você pode tentar seguir por um aplicativo. Eu uso o WebDiet hoje. Então, eu Como não que tô... é? WebDiet. Gravidade. Isso. Porém, é um aplicativo para profissionais. Então, eu tenho acesso a esse aplicativo. E eu estou querendo até mudar minha consulta, Carol. Fazer os pacientes usarem esse aplicativo e eles montarem a própria dieta. Que aí eles vão enxergar ali os numerozinhos, vão poder visualizar. Isso pode ser uma ferramenta boa para o paciente ter mais noção de quanto que ele come. Uhum. Então, é importante o paciente saber quanto que pesa uma colher de sopa de carne, uma colher de sopa de arroz. Para ele, quando ele estiver no restaurante, não estiver em casa com a balança, ele poder, ele mesmo tá fazendo um prato parecido com o que ele faria em casa. E saber quantas calorias tem no prato que ele está comendo. Eu te pergunto isso porque eu fiz um curso de gestão de tempo, de organização, então eles indicam muitos aplicativos para a gente criar uma rotina. E nessa rotina tem principalmente incluir a água, né? Quanto de Hum, água que a gente tem que beber por dia. Tem aplicativos que lembram você, opa, tá na hora de comer alguma coisa, opa, tá na hora de eu beber meu copo aham, d'água. Porque aí você faz aquela meta, né, de, eu isso, tenho que consumir tanto copos de água por dia. E perfeito. aí, isso às vezes, por exemplo, para mim me ajudou muito, né? Saber controlar essa quantidade de água, do meu consumo diário de água, porque eu não bebia água, eu não tinha esse costume de estar bebendo água. Então foi a forma que eu encontrei. Então eu acho que, né, realmente, às vezes a gente tendo isso anotado, cobrando, lembrando a gente consegue aplicar melhor, né? Verdade. Mas olha, até a quantidade de água varia. Então a gente não pode estabelecer uma quantidade de água. Tem programas que falam, olha, você tem que beber 50 ml por quilograma de peso. Esse valor geralmente para atletas, tá bom? Então atletas vão estar bebendo essa quantidade de água. Isso, Carol, baseado em uma dieta, uma pessoa que faz dieta, uma pessoa que não come se entope de conservante, não se entope de açúcar, tem uma Uhum. dieta balanceada. Quanto mais sua dieta for balanceada, menos necessidade de água você vai ter. Porém, se sua dieta é muito ácida, você come muito alimento processado, muito alimento com conservante, Coca-Cola, todas essas coisas, você acaba tendo uma necessidade de água muito mais alta. Então a gente precisa, muitas vezes, estar tirando coisas da nossa dieta e não colocando somente. As pessoas elas querem resolver tudo na academia. Depois querem Sim. resolver tudo com uma restrição calórica. Só que eu não quero resolver com rotina, com comer a coisa certa na hora certa, gastar um pouquinho de energia na academia, mas gastar outro pouquinho de energia na dieta. Então, alguns pacientes, em vez de treinarem 5 vezes por semana de forma rígida, forte, pesada, é melhor treinar 3 vezes por semana. A pessoa não tem tempo para comer, Carol. Ela fala, Léo, para mim só serve se for jejum intermitente. Eu tô saudável, mas tô perdendo peso. Então é melhor você treinar menos vezes por semana. Usa os outros dias de treino para fazer outra coisa, uma atividade física mais moderada. Não precisa ser uma atividade física, pode ser ler um livro, pode ser fazer outra coisa. Mas não é, a gente não modula a dieta só por um lado. Então, acontece muito, Carol, de ter pacientes que evoluíram muito no treino. Muito.
Léo, hoje eu treino 3, 4 horas por dia. Aí quando você vai ver a alimentação do cara, mano, ele come igual uma pessoa comum. Uma pessoa que treina, que nunca fez dieta, nunca foi nutricionista. Come pão de queijo, toma leite com Nescau, é, toma suco Tang, não come ovo no café da manhã. Não tem vários hábitos que um atleta deveria ter. E ele chegou num nível tão alto de treino que quando a gente vai modular a dieta dessa pessoa, fica um desequilíbrio. Então a gente tem que pedir a pessoa treinar um pouquinho menos, diminuir o treino, para a dieta ter um efeito melhor, ter uma modulação melhor da massa magra dessa pessoa. Então, o nosso tecido muscular, Carol, ele muda completamente em 3 meses. Então, em 3 meses, tem uma capacidade total de mudar todo o seu corpo. Todas as suas células foram mudadas. Se você fazer uma alimentação saudável durante 3 meses. Você O que fazendo me isso... impressionou, Léo, você falando dessa questão da massa magra, gente, já correu o tempo, dava pra gente falar aqui muitas coisas, tem muita coisa sobre esse assunto. Opa, ótimo. A questão, por exemplo, do colesterol. A gente vê que hoje em dia a população brasileira, a maior parte da população está com colesterol alto, está acima do peso, né? E às vezes são pessoas até magras, que você acha que, né, tem hábitos saudáveis e tudo, mas às vezes tem colesterol alto, né? O que que você indicaria, assim, que a gente sabe que isso é um risco, né, muito grande a questão do colesterol alto. O que que você indicaria para essas pessoas? Porque às vezes a pessoa é até magra, mas está com esse exame alterado. Perfeito. Então, cara, o colesterol, ele é muito genético. Existe isso também, tá bom? Ele não é um marcador único. Então, a gente tem que medir PSI. Ficou sem som, Léo. Peraí. Pronto. Opa, minha bateria estava acabando aqui, mas já está resolvido. No caso, cara, o colesterol, ele é muito genético. Então, alguns pacientes vão ter o colesterol um pouquinho mais alto. Isso não vai interferir na saúde dessa pessoa. Porém, alguns colesteróis estão altos devido à má alimentação mesmo. E geralmente não é somente dietas ricas em gordura saturada, porém dietas ricas em açúcar, em carboidrato refinado. Então isso ajuda muito a aumentar o colesterol. Então, para a gente conseguir baixar o colesterol, muitas vezes a gente tem que fazer o paciente comer mais ovo. Eu tive um paciente que ele treinava comigo e durante a pandemia ele tem vários problemas financeiros e não estava tendo tempo para comer. Dinheiro. Então tudo que ele tinha para comer ele dava para os filhos dele. E ele não comia quase nada. Ele só comia biscoito recheado, só comia suco Tang mesmo, um pãozinho com manteiga de vez em quando. Manteiga não, porque não comia manteiga, não tinha dinheiro, comprava margarina, pão com margarina. Então a alimentação dele era praticamente só isso. E ele foi inchando, cara, foi inchando, emagrecendo. Ele chegou no meu consultório depois de um infarto. Ele passou 20 dias na UTI e quando ele foi no meu consultório, ele estava super desnutrido. Ele estava pesando 95 quilos, ele tem 1,70 m mais ou menos, inchado, só osso e muito inchado. Nossa. A barriga dele muito inchada. E o que eu tinha que fazer com esse paciente? Eu tinha que fazer ele comer tudo que ele não vinha comendo. Então eu falei, olha, você vai ter que dar um jeito na sua saúde, senão você vai ter outro infarto daqui a pouquinho. Você vai precisar comer mais ovos no café da manhã, tá bom? Compra uma sardinha, qualquer proteína que você possa comer. Quando você for na casa de um amigo, almoce, tá bom? Você precisa comer sempre que você puder. Comer proteína, comer arroz e feijão, alimentos nutritivos. Então essa foi a mudança dessa pessoa. Ela não tinha nenhuma estrutura alimentar, não tinha nada. Mas quando ela se tocou que ela não estava comendo, cara, ela é outra pessoa hoje em dia. Então só dela voltar a comer, e sem medo, comer ovos de manhã, fazer um almoço na casa de um amigo, voltou a trabalhar, então ele voltou a fazer o almoço que ele fazia no trabalho. Carol emagreceu, tá limpinho, tá magrinho, tá treinando de novo, tá em 100%. Então muitas vezes a gente não tem uma qualidade de vida e de repente passa algum estresse e resolve não comer mais nada e acha que vai ficar tudo bem, mas nosso organismo necessita de energia. Então muitas vezes você tem um dia mais estressante ou resolve fazer uma atividade física no fim de semana e não está nutrido, não está se alimentando bem durante a semana, você pode ter um sério risco de vida. Problemas de pressão, coração, tem muita essa relação Sim. com nossos eletrólitos, as nossas vitaminas. E a gente pode ter um infarto, um AVCzinho só por causa de uma besteirinha. É importante sempre estar bem nutrido para você sempre estar protegido. Um organismo que é
que é nutrido, muito difícil ter um infarto, muito difícil. Mas se você vai acumulando problemas de saúde, vai resolvendo tudo com lipo, uma hora a conta pode vir. Então tem que se cuidar, tem que modular a dieta, se preocupar em comer proteínas, porque isso é aí que estão as principais vitaminas nossas. Essa história de vegetarianismo é só para pessoas que não gostam de comer besteira mesmo, que só gostam de viver das folhas, das frutas, das verduras. Essa pessoa vai ser muito saudável. Só que você pega uma pessoa que não tem hábitos alimentares saudáveis e transforma ela no vegetariano, nossa senhora, vai acabar com a saúde dela. Ela vai ter queda de cabelo, vai ter todos os problemas que você possa imaginar, ansiedade, fome, compulsão. E daqui a pouco vai estar com o metabolismo detonado. Nossa, é. Tá vendo, gente? Quanto é importante a gente fazer um check-up, não esperar, né, vir uma doença, vir um infarto, vir uma pressão alta para a gente buscar ajuda. A gente precisa cuidar da nossa saúde o tempo inteiro, né? Tanto a saúde física quanto a saúde mental, né? São fundamentais. E, Léo, para a gente já ir fechando perguntinhas rápidas, a questão do diet light, né? Às vezes as pessoas adoram refrigerante. O que que você indica nesses casos? Muito bem, gente. O Diet Light, eles são bem interessantes, bem legais, tá bom? O Diet, ele vai ter 0% de algum nutriente ali no alimento. Na Coca-Cola, por exemplo, é zero açúcar. O Light, ele vai ser um alimento que ele vai ter em torno de 70, 80% de algum alimento, de algum nutriente que vai ser tirado desse alimento. Então, ele não vai existir uma Coca-Cola Light hoje em dia. Então, poderia ser um iogurte light. Ele vai conter gordura ali, mas vai conter em menor quantidade. Porém, cara, é importante falar que se você for olhar a lei do light, do diet, é possível sim, tá bom? Em cada alimento diet ou light ter pelo menos 1% desse nutriente. Então, por exemplo, uma margarina, uma manteiga. A gente acha que ela não tem gordura trans. Tá escrito lá, zero gordura trans na manteiga, não tá? Tá me Aham. escutando? Sim. Ótimo. Então tem zero gordura trans na manteiga. Porém, a lei permite deixar 1% ali. Então vai ter sim uma quantidade de gordura trans. E o fabricante não precisa informar pra gente. Então, sempre que a gente come um alimento processado, pode ter certeza que vai um pouquinho de gordura trans, vai um pouquinho a mais de sódio que está escrito ali no produto, vai um pouquinho de açúcar ali que você não está sabendo, vai um pouco mais de conservante que você não está sabendo. Então é bom evitar o industrializado justamente por isso. Não se basear somente num diet, num light, e que você está saudável. Isso não é tudo, tá bom? E o mais importante é o equilíbrio do que está consumindo alimentos diet ou light. Legal. O Marcos Aurélio aqui, Léo, fez um desabafo aqui. Ele tem 43 anos, 1,79 m, pesa 60 quilos. Sei que estou abaixo do peso, mas não consigo me alimentar direito e também não faço atividade física, né? Digo academia. Nesse caso, o que que você acha assim, né? Ele já está com 43, alto. O Muito que que bem. pode. Legal, olha, esse peso. A gente precisa avaliar a composição corporal dele, tá bom? Pra gente poder verificar se ainda tem um pouquinho de gordura, retenção de líquidos e poder fazer uma dietinha bacana para ele. Mas eu recomendo para o Marcos que ele esteja consumindo mais proteínas, que ele esteja se preocupando em fazer refeições. Não precisa de ser de 3 em 3 horas necessariamente, tá? Como ele não faz academia, se ele fizer uma caminhada, se ele fizer um vôlei, se ele fizer uma aula de dança, se ele fizer uma atividade física, um funcionalzinho de leve, ele não precisa necessariamente estar comendo de 3 em 3 horas. Porém, as refeições dele não podem ser ricas em açúcar, por exemplo. Então, não é porque ele é magro que ele pode consumir açúcar. O açúcar, Carol, ele é um alimento que aumenta muito alguns hormônios no nosso corpo, principalmente a insulina. E para você produzir insulina, você tem um gasto energético alto. É uma proteína. Então, se você é uma pessoa que só come carboidrato e vive produzindo esse hormônio, para você produzir esse hormônio, você acaba tirando das suas proteínas musculares. Então, você tira proteína do seu músculo para poder absorver carboidrato, que é uma molécula de baixo valor biológico, de baixa qualidade, cara. Não tem vitamina de qualidade ali dentro, não vai ter nenhum bem para o seu organismo. Você troca isso tudo por massa magra sua.
Então a pessoa às vezes não consegue emagrecer, ganhar peso por tantas escolhas que ela tira do corpo dela para absorver uma coisa que não tem valor. É só a sensação de felicidade de comer um Isso, brigadeiro, de comer um hambúrguer. perfeito. Isso. Maravilha. Para alguns metabolismos funciona assim, tá bom? Para outros metabolismos, retém tudo no corpo, né? Então a gente tem que avaliar muito bem o biotipo da pessoa. Então, essa pessoa deve ser ectomorfa, um biotipo mais magro, longilíneo, vão mais problemas de artrite, vão mais problemas de memória muitas vezes. Então a gente precisa estar modulando a dieta dessa pessoa para esses problemas. Então é uma pessoa que deve evitar alimentos inflamatórios para sentir menos dor, por exemplo. Então se já tiver tido uma crise de lombar, por exemplo, às vezes é interessante diminuir ainda mais alimentos com conservantes, industrializados, e consumir mais proteínas. Tomar um whey protein, comer um ovinho de manhã, comer um bife um pouquinho maior na hora do almoço. Mas cuidado, tá? Vai aumentar as proteínas, tem que aumentar o consumo de água também. Então vai precisar beber um pouquinho mais de água. No meu caso, Léo, você falando dessa questão das proteínas, gente, o tempo voou. Já são 6 horas, eu não sei Nossa, como é que vai ser aqui, se o Instagram vai derrubar a nossa live. Eu coloquei o perfil do Léo, gente, nos comentários, para vocês estarem acompanhando o trabalho dele, né? Quem sabe marcando uma consulta também. Eu com certeza vou marcar uma consulta, porque eu iniciei atividade física, estou mudando ainda algumas questões da alimentação, mas eu vejo que não são resultados assim que eu perceba a diferença, né? Como você colocou, às vezes alimentos que eu estou consumindo errado, ou alimentos que eu estou consumindo na hora errada, principalmente no pré-treino, né? Fica sempre aquela dúvida: o que a gente consome antes, né, de praticar uma atividade física? Maravilha. Então isso varia muito, Carol. Por exemplo, um atleta profissional que está em busca de maior performance. Muitas vezes ele já faz o treino dele há muito tempo e está acostumado a comer grandes volumes de comida. Léo, para mim treinar eu como um sanduíche natural com frango, como uma fruta, tomo uma vitamina com leite, aveia, banana. Léo, eu tô me sentindo pesado no treino, tô me sentindo com menos energia. O que a gente vai precisar fazer com esse paciente? Esse é um paciente profissional, Carol. Ele treina todo dia, ele já tem os seus recordes batidos. Então, nesse caso, a gente precisa modular a dieta dele para baixo. Eu não vou aumentar a quantidade de comida para ele, falar para ele ter mais energia. Eu vou falar, olha só, você vai comer menos agora, tá bom? Você vai comer agora só o sanduíche natural. E quando ele fizer isso, Carol, ele vai ficar mais leve antes do treino e ele vai ficar mais veloz. Ele vai conseguir, não porque ele vai ter menos energia, mas é porque é um corpo, Carol, que se alimenta durante o dia inteiro. Então a dieta dele não é só o pré-treino. O dia inteiro ele come bem. Então o café da manhã tem muita energia, e o almoço tem muita energia. E quando ele vai treinar, ele já está preparado metabolicamente. Mas por ele fazer uma dieta, às vezes, muito calórica por muito tempo, o organismo dele já está saturado de uma dieta de hipertrofia. E por isso a gente tem que modular a dieta. Sair de uma dieta de hipertrofia e muitas vezes para uma dieta de definição. Isso não quer dizer, Carol, que se ele fizer uma dieta de definição, ele vai perder performance. Isso vai muito do momento metabólico dele. Então tem atleta que está indo para competir em uma prova fazendo dieta de definição. Enquanto o atleta do lado está fazendo a mesma prova que ele e está em dieta de hipertrofia. Então isso não quer dizer que o que está fazendo definição vai ter menos energia, vai estar comendo menos e vai perder essa prova. Não. Se o atleta está fazendo definição, ele estiver fazendo isso no momento certo, pode ter certeza que ele vai estar mais veloz, que ele vai ter mais resistência e que ele vai mais rápido chegar na meta dele. Enquanto o outro atleta, ele pode estar sentindo os mesmos efeitos que o outro estava reclamando. Aí eu tô pesado, tô querendo performar como cada vez mais, mas cada vez eu fico mais pesado. Porque ele pode estar inflamado, ele pode estar intoxicado, ele pode estar até mesmo intoxicado com metais pesados, devido à alimentação monótona por muito tempo. Então a gente precisa estar avaliando tudo isso. Bacana. O Marcos comentou, nada melhor mesmo do que ter um acompanhamento com um nutricionista. Vou focar nisso. Muito importante buscar um profissional, ele vai avaliar todo, né? Fazer uma anamnese, saber como que é a sua vida, fazer os seus exames para ver, fazer um check-up melhor. Isso. E o mais importante é a avaliação física mesmo. Então, na minha clínica, eu trabalho com avaliação 7 dobras. Então, eu dou uma olhada
nas 7 principais dobras, que são tríceps, no tríceps, peitoral, que é na lateralzinha do peito aqui, costa superior, inferior, supraelíaca, que é na lateral da barriga, abdômen e coxa. Então, a gente olhando todas essas dobras, a gente consegue entender como que o paciente está. Se tem alguma dobra que está inflamando mais. Por exemplo, eu tenho muito atleta ciclista, Carol. Então, geralmente, ele começa a perder gordura, aí diminui. Gordura na barriga, a dobrinha diminui, tríceps diminui, todo o corpo diminui. E, de repente, o único lugar que não começa a diminuir é a coxa. Por quê? Porque a coxa é o lugar que ele treina mais. E a dieta, de repente, começa a ficar fraca, Carol. Então, a gente percebe na coxa do paciente que ele está entrando em catabolismo muscular, que ele está catabolizando músculo. E se ele está catabolizando músculo, quer dizer que está perdendo um tecido nobre dele. Isso em artigo científico mostra dano metabólico. Então o metabolismo dele está sofrendo para ele fazer todo o treino que ele está fazendo. Por mais que ele esteja emagrecendo, a perna dele, que é o principal músculo, que é a principal ferramenta dele de treino, está sofrendo. Então, nesse caso, a gente vai ter que aumentar um pouquinho mais os carboidratos dele. Talvez um pouquinho as proteínas. Vai ter que modular a dieta dele para esse marcador aqui da coxa dele ficar melhor, ficar pelo menos estável. Aí ele pode continuar com a perda de peso eficiente, sem ter dano metabólico, sem perder proteína, sem perder massa magra. Sim. E dessa forma ele vai muito mais longe, Carol, muito mais longe. Porque se ele continua tendo dano metabólico na perna e a gente não observa isso, uma hora ele tá fraco, uma hora ele tá... Ele para de emagrecer e começa a reter líquidos. Então o processo começa a ficar inverso. E é isso que faz o emagrecimento ser constante. A pessoa poder perder 3 quilos todo mês. E continuar... E o que é esse acompanhamento nutricional? A pessoa faz a consulta, vai de 3 em 3 meses, você acompanha toda a performance, toda online também, como é que é? Então, eu recomendo, Carol, consultas de 30 em 30 dias ou de 15 em 15 dias para pacientes que estão iniciando o tratamento. Esse paciente ficando estável, a gente pode estar fazendo as dietas mais longas, de 3 em 3 meses, podemos estar dando alta para o paciente, voltar 2 vezes ao ano, ou voltar em 6 meses. Porém, no início de qualquer acompanhamento nutricional, é importante um acompanhamento ou quinzenal ou mensal. Se o paciente não tem confiança que ele vai seguir a dieta o mês inteiro, eu recomendo acompanhamento quinzenal, para ele ter um feedback durante o mês do que aconteceu com o corpo dele, se ele evoluiu, se ele perdeu peso. Isso para o paciente que tem pouca experiência é muito importante. Você falar para ele, olha, você perdeu 1 quilo de gordura e ganhou 700 gramas de massa magra. O paciente, Carol, fica super feliz, fica super alegre. Se o resultado é negativo, a gente dá tempo de corrigir rapidamente. Ele não fez uma estratégia 30 dias e não teve resultado. Então, em 15 dias ainda dá tempo de corrigir. E ele ganhar o mês inteiro. Então, isso que vai estimular o paciente. Ele saber o que está acontecendo no corpo dele. Então, de 30 em 30 ou de 15 em 15 dias eu recomendo um acompanhamento nutricional. Bacana. Léo, muito obrigada. Eu imagino que a gente teria assuntos para falar aqui, né? Isso, até cantar. Agradeço o Ebert e o Max que ficaram aqui conosco. Obrigado, Ebert. Até o Olha, final vou precisar dessa agora, live. E vamos fazer a nossa foto, né, amigo? Pra gente continuar aí, botar nos stories. Peraí. Meu Deus, calma aí. Gente, eu tô apertando no volume, mas não tô conseguindo tirar. Tirei algumas aqui. Aê! Foi? Muito obrigada. Vou deixar Carol, disponível no meu perfil, viu, Léo? Para você compartilhar com outras pessoas. Olha, foi e depois legal mesmo, gostei. Vou disponibilizar no meu canal do YouTube, né? A ideia aqui é trazer cada sábado um novo profissional para a gente falar desses assuntos positivos. Foi muito positiva essa live. Obrigada mesmo. Valeu. E aí, tá o convite para acompanharem o Léo. Obrigado, Carol. Valeu mesmo. Então, tchau, tchau, tá bom? Foi um prazer. Olha, antes de me despedir, eu queria só falar que gostei muito de estar aqui no canal da Carol. Foi um prazer enorme. E que quem quiser me procurar, eu atendo na Asa Sul, tá bom? Na 915 Sul. E estou aguardando todos vocês. Podem mandar um direct, pode mandar conhecer o Instagram da minha clínica também, tá bom? Tá no cabeçalho do meu Instagram. A gente tem endocrinologista, tem biomédico que faz procedimentos estéticos, harmonização facial. Tem uma clínica bem completa para cuidar de você, tá bom?
e tudo com a mesma qualidade do meu atendimento, tá bom? Então é uma clínica familiar, uma clínica pequena, onde você vai ser super bem recebido, vai ter profissionais de alta qualidade para atender você, tá bom? Então você vai ser atendido por profissionais especializados e não vai estar na mão de vários profissionais, na mão de um grupo de profissionais unidos que vai fazer um trabalho de excelência com você, tá bom? É um prazer. Ah, que legal. O ano está começando aí, tá o convite. Isso. Eu vou Ótimo. procurar, né? Eu vou procurar, porque eu Maravilha. acho que a gente tem que começar agora, não tem que esperar os 3 meses antes do próximo verão para Sim, iniciar, não, né? com certeza. Maravilha. Obrigado, Valeu, a gente Carol. se vê. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Manda um abraço para todo mundo, tá bom? Para sua mãe, para sua irmã, pro seu marido. Pode deixar. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.